Olá, estamos aqui então no Fórum de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, hoje com uma entrevista sobre a Previdência Social, o regime geral e o regime próprio, que já foram abordados, inclusive em 2 blocos anteriores. Portanto, você que vai nos assistir agora, esse foco da entrevista é para o regime próprio, ou seja, aquele que abarca os funcionários públicos. Nós estamos aqui com a professora Júlia Lenzi, E, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e assista os vídeos das 2 partes anteriores dessa entrevista, tá? Júlia, você poderia falar um pouquinho para nós como que funciona hoje o sistema de aposentadoria e de benefícios para os servidores públicos ou funcionários públicos? Essa é uma pergunta extremamente importante, sobretudo porque a gente tem visto que, mais uma vez, os servidores públicos, os funcionários públicos de uma maneira geral, têm sido utilizados pelo governo como bodes expiatórios para favorecer uma diminuição nos patamares do direito de todos os trabalhadores, sejam servidores, sejam trabalhadores da iniciativa privada. São sempre eles acusados de serem privilegiados, de serem marajás. Quando, na verdade, a gente verifica que desde a promulgação da Constituição de 88, o sistema próprio dos servidores públicos tem passado por inúmeras reformas, que são chamadas de reformas para equiparação, que não só aproximaram muito os critérios de aposentadoria e concessão de outros benefícios do regime geral, como também diminuíram o valor das aposentadorias e dos benefícios pagos aos servidores públicos. Então eu acentuei o caráter contributivo do regime próprio, como a gente mesmo já citou nos blocos anteriores. Desde 93, os servidores contribuem para a sua própria previdência numa alíquota de 11% e o Estado, como empregador, também realiza sua contribuição, que nós chamamos de contrapartida, em 22%. Mas, para além da questão da contribuição, talvez seja muito importante salientar aqui, para todo mundo que está nos assistindo, que desde a promulgação da Emenda Constitucional 41 de 2003, não existe mais o direito do servidor público de se aposentar com proventos integrais, nem o direito à paridade. Ou seja, ele não se aposenta com a totalidade do seu salário e nem tem direito aos mesmos patamares de reajuste que o pessoal da ativa recebe. Então, para todo mundo que ingressou no concurso público depois da promulgação da emenda, de 2003, não existem mais esses direitos. E, mais do que isso, também no caso das pensões por morte, os beneficiários, os dependentes dos servidores, não recebem 100% da pensão por morte quando ela ultrapassa o valor do teto previdenciário, que hoje está em R$ 5.839 e uns quebradinhos. Então, seja no âmbito da aposentadoria, seja no âmbito da pensão por morte, já houve uma aproximação das regras do servidor com o trabalhador da iniciativa privada. Além disso, é muito importante que a gente saiba que, como fruto dessa emenda constitucional número 41 de 2003, eu tenho a promulgação da Lei número 12.618 de 2012, que prevê a instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais civis, o famoso FUNPRESP. Por essa dinâmica, todos os funcionários que entraram por concurso público depois de 2012 não tem mais o sistema de aposentadoria só pelo sistema comum, pelo próprio estatal. Na verdade, o sistema estatal próprio dos servidores só vai pagar aposentadorias até o limite do teto previdenciário do regime geral. Então, o Estado pagará aposentadorias no limite do teto do regime geral. Caso o servidor deseje receber mais que o teto previdenciário, ele deve contribuir para o FUNPRESP, uma contribuição adicional. O FUNPRESP é um fundo de previdência público fechado, mas que funciona na modalidade dos fundos privados. Ou seja, o benefício do servidor ele vai estar condicionado às operações financeiras e investimentos que esse fundo fizer. Então eu só tenho pago pelo Estado até o limite do teto.
acima disso, a aposentadoria do servidor que entrou depois de 2002 está na regra do jogo financeiro, né? Além disso, a gente não pode esquecer que o servidor tem uma modalidade de contribuição que não existe para o sistema de regime geral, que é a famosa contribuição dos inativos. Os pensionistas, de uma forma geral, contribuem numa alíquota de 11% sobre o valor que ultrapassa o teto previdenciário. Então, todo pensionista de servidor público que recebe acima do teto da Previdência contribui para o regime próprio em 11%. E aqui eu queria só fazer uma última observação. É preciso muito cuidado na interpretação das reportagens que são divulgadas sobre o déficit do sistema dos servidores. Porque nós não podemos nos esquecer que, tal como acontece no regime geral, o Estado, sendo empregador do servidor público, né, sendo o patrão, também tem que realizar aportes. Nós já falamos na alíquota de 22%. Como é que esses aportes, que são obrigação do Estado fazer, aparecem nas reportagens? Tesouro transfere não sei quantos milhões para cobrir o rombo do déficit dos servidores. Ora, isso não se trata de rombo, se trata de obrigação do próprio Estado. O dinheiro que o Tesouro transfere normalmente é o valor da alíquota de contribuição patronal, ou seja, da alíquota de contribuição do próprio Estado. Então, não tem pago, né? Que não tem pago, exatamente. Então é preciso muito cuidado com essa falácia, porque o Estado também deve contribuir. Os servidores contribuem, os pensionistas que recebem acima do teto contribuem e o Estado também contribui. Essa é a modalidade. Lembrando que o FUNPRESP inaugura, em definitivo, a entrada dos fundos de pensão como modalidades de previdência social, o que muito nos preocupa. A luta dos trabalhadores municipais em São Paulo contra o Sampaprev representa muito bem a nossa preocupação, uma vez que eu estou colocando a aposentadoria dos servidores na ciranda do mercado financeiro. Júlia, e dentro dessa questão a gente vê também que tem sido disseminada um discurso que haveria uma injustiça a ser combatida, Sim. né? E essa injustiça seria causada, então, pelos funcionários públicos, né? Nesse sentido, dentro do que está sendo proposto de reforma da Previdência, o que está sendo proposto para os funcionários públicos? Olha, então eu vou dividir essa pergunta em duas. Primeiro eu vou contar como é a dinâmica hoje de aposentadoria, para a gente evitar confusões, e aí eu vou mostrar quais são as principais mudanças que a proposta, pelo menos a PEC, previa e que vai no mesmo sentido, provavelmente, que a proposta Paulo Guedes vai caminhar. Bom, primeira coisa para a gente dizer é que as aposentadorias dos servidores, né, que foram modificadas pela Emenda Constitucional 20 de 98 e 41 de 2003, elas prevêem regras bastante rígidas. Então eu exijo o tempo mínimo de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Esses requisitos são cumulados com tempo de contribuição mínimo e idade mínima. Então eu exijo no mínimo 60 anos para mulheres, 60 anos para mulher, 60 anos para homem, 55 para mulher, 30 anos de contribuição para mulher, 35 anos de contribuição para homens. Então vejam, todos esses requisitos são cumulativos: tempo de contribuição mínima, idade mínima, tempo de serviço público mínimo e tempo mínimo no cargo. No caso das chamadas aposentadorias por idade, né, eu tenho a previsão de que 65 anos para homem e 60 anos para mulher. De novo, 10 anos de serviço público pelo menos e 5 anos no cargo. Só que no caso dessas aposentadorias, em que eu não exijo tempo mínimo de contribuição, os proventos são sempre proporcionais, nunca são integrais. Aqui então eu quero mostrar que pelas regras que já foram, ou seja, o regime próprio já foi inteiramente reformado e ele tende à estabilização, ele tende ao saneamento das suas contas, né? Sobretudo em decorrência de fatores naturais que levam à morte dos servidores, aposentados e pensionistas que tinham direito à integralidade e à paridade. E aqui é muito importante dizer que mesmo servidores antes de 2003, para ter acesso à integralidade e paridade, tem que cumprir uma série de requisitos dispostos nas regras de transição, que não são fáceis de ser cumpridos. E aí eu queria só terminar dizendo o seguinte: a Previdência é uma política pública de longo prazo.
A gente precisa avaliar, ter tempo para avaliar os impactos sociais, financeiros, econômicos, atuariais das reformas que já foram feitas antes de propor novas reformas que têm por objetivo retirar direitos. Então eu já reformei todo o sistema em 98 e em 2003 e eu sequer dei tempo de terminar as regras de transição dessa reforma e já estou propondo um novo patamar de redução. E esse novo patamar de redução gira em torno principalmente do aumento do tempo mínimo de contribuição. Eu vou estipular tempo mínimo de contribuição de 25 anos para os servidores públicos. Além disso, uma coisa que muito nos preocupa tem a ver com a questão eu vou utilizar o termo leigo, da aposentadoria por invalidez, que não é esse termo que a gente usa para o servidor público, mas para ficar claro para o nosso público. No caso do servidor público que esteja incapacitado para a sua função, ele não será afastado do trabalho e receberá a aposentadoria. Se houver possibilidade dele ser readaptado e realocado em qualquer outra função, mesmo que não seja a função para a qual ele prestou o concurso público, primeiro vai acontecer esse processo. Então, se você prestou concurso público para uma determinada coisa e se tornar incapaz para esta coisa, você poderá ser realocado em qualquer outra função dentro do organograma do serviço público. Isso fere uma série de direitos e uma série de perspectivas do próprio servidor. Além disso, a gente tem que citar algo que não foi citado, que é uma medida que afeta tanto o regime geral quanto o regime próprio, que é a impossibilidade de cumulação da pensão e da aposentadoria pelos dependentes. Então, quando superiores a 2 salários mínimos. Então, o dependente do servidor ou do trabalhador da iniciativa privada, ele não vai poder acumular a pensão por morte e a sua aposentadoria quando a soma desses dois benefícios superar 2 salários mínimos. O que é bastante, estranho, porque se o sistema é securitário, as fontes de contribuição são distintas. A aposentadoria vem da sua contribuição. A pensão por morte vem da contribuição do outro segurado. Então, qual é a vedação para a acumulação dos benefícios? Se eu vou tratar a previdência como seguro social, eu tenho que tratá-la sempre como seguro social. Por isso não há lógica na proibição. Além disso, aqui eu ressalto que a pensão por morte vai ter renda de 50% do salário de benefício, mais 10% por cada dependente, sendo as cotas não reversíveis. O que quer dizer que, por exemplo, no caso de uma viúva, ela vai receber 60% do salário de benefício, 50% do valor padrão, mais 10%. Só receberá 100% o cônjuge sobrevivente que tiver pelo menos, digamos, 4 filhos, porque aí será 50% mais 10% de cada. E à medida que esses filhos forem atingidos a maioridade previdenciária, as suas cotas cessam e não voltam para quem ficou. Essas são algumas das mudanças que estavam previstas na PEC e que provavelmente virão com uma intensidade maior na proposta do governo Bolsonaro. Para quem está nos ouvindo, o que é essa previdência privada e, fundamentalmente, o que são os fundos de pensão? Claro. Bom, aqui eu queria dizer que é uma questão terminológica, Eu estou com a professora Sara Grenman no sentido de que a gente precisa dar nome certo às coisas. Então, na verdade, quando a gente utiliza a nomenclatura previdência privada e previdência complementar, nós não estamos falando de modelos de proteção social. Em verdade, trata-se de mecanismos de investimento de longo prazo. São modalidades de investimento de longo prazo que são disponibilizadas para que as pessoas possam gozar, se tiverem muita sorte, de benefícios futuros. Nesse sentido, eu queria também lembrar que a maioria dos dos planos de previdência privada, vou ter que utilizar essa terminologia para me fazer compreensível, são da modalidade contribuição certa, benefício indefinido. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você contrata um plano de previdência privada, você sabe qual será o seu plano contributivo ao longo da vida. Mas não existe garantia, segurança quanto ao valor do benefício que você vai receber. Isso porque este valor está condicionado às operações financeiras, aos investimentos que este fundo de pensão realizar, que podem ser lucrativos, mas também podem trazer prejuízos econômicos. Por isso a gente vê que a previdência privada, ela não é um direito, ela é um serviço, uma mercadoria oferecida a quem quiser contratá-la.
tanto que ela é um sistema facultativo, ou seja, não obrigatório, que as pessoas aderem se desejarem, pelo menos até o presente momento. O que mais que é importante a gente ressaltar? A diferença entre fundos abertos e fundos fechados. Na realidade, isso diz respeito muito a quem pode ou não aderir ao fundo. Quando se trata de um fundo aberto, uma previdência privada de modalidade fundo aberto, qualquer pessoa, qualquer categoria de trabalhador pode aderir. O principal exemplo são as previdências privadas comercializadas pelas instituições financeiras, né? Sempre que você vai abrir uma conta, quase sempre as pessoas te oferecem um plano de previdência privada. Quando eu trato dos fundos fechados, eu tenho uma restrição de adesão. São só determinadas categorias profissionais que podem aderir a esses fundos. Esses fundos fechados, eles têm ganhado projeção porque muitos funcionários públicos, dentro da dinâmica que nós comentamos no bloco anterior, da criação das previdências complementares, né? Muitas instituições têm criado esses fundos e eles têm recebido aportes muito significativos. Um exemplo para dar aqui é o Postales, que é o fundo de pensão dos trabalhadores do Correio. Só poderiam aderir a este fundo de pensão os servidores públicos que trabalhavam no Correio. A questão é que estes fundos, eles têm como principal meta a lucratividade e não o bem-estar e segurança dos trabalhadores. Por isso, não raro, como aconteceu com o próprio Postales, é feito investimentos de alto risco no mercado financeiro que acabam se traduzindo em prejuízos assim milionários para o próprio fundo. O fundo Postales está sob intervenção da Superintendência de Previdência Complementar desde outubro de 2017. Há graves suspeitas de fraude na gestão do fundo. E quem é que vai arcar com esses prejuízos? Os próprios trabalhadores, que estão tendo que realizar uma contribuição suplementar para cobrir a má gestão do fundo. Então, grosso modo, a gente pode resumir que a previdência privada, na verdade, é uma modalidade de investimento que coloca a aposentadoria dos trabalhadores e dos servidores na ciranda do mercado financeiro. Pode dar muito certo, mas a experiência tem nos mostrado, com o Postales, com a Previ, com a FUNCEF, de que na maioria das vezes a gestão desses fundos acaba realizando investimentos de alto risco, dada a sua rentabilidade. Os seus gestores enriquecem às custas das contribuições previdenciárias dos trabalhadores, que na maioria das vezes tem um prejuízo econômico para arcar e não tem nenhum tipo de garantia quanto ao valor a ser recebido no futuro. Júlia, e a gente tem ouvido muito, né, na mídia, inclusive economistas, né, ou jornalistas de plantão, né, fazendo referência à experiência do Chile, né, que passou também por esse processo, né, de reforma da Previdência, de instituição da Previdência privada. Você teria como comentar um pouco sobre o sistema chileno, o que aconteceu lá? Claro. Aliás, a experiência chilena ela é ímpar na história. Nunca aconteceu o que aconteceu no Chile em nenhum outro país. O Chile tinha um sistema de repartição público solidário nos moldes do que é hoje a nossa previdência social. E durante a ditadura Pinochet, no início da década de 80, esse sistema sofreu uma migração abrupta, assim, de uma vez, para um sistema de capitalização inteiramente privado. No sistema de capitalização, cada trabalhador tem a sua conta individual e depende exclusivamente das suas contribuições para se aposentar. Não existe nenhuma modalidade de solidariedade. Como é que funciona a Previdência chilena? Só para ressaltar, assim, inicialmente, que essa mudança só foi possível dadas as condições de regime de exceção, porque ela tem um altíssimo custo, não só econômico, mas social, e eu pretendo mostrar isso para vocês. Na modalidade hoje da Previdência chilena, como é que funciona? Cada trabalhador tem a sua conta individual, e essa conta é administrada pelas AFPs, Administradoras de Fundos de Pensão, que são empresas privadas, que têm como função social, já diria meu professor de Direito Financeiro, o lucro. Né? A função social da empresa é o lucro. E nós sabemos até onde, né, a sede e a ganância pelo lucro pode desembocar. No Mar de Lama de Mariana e Brumadinho são exemplos recentes. Né? Pois bem, como é que funciona a aposentadoria no Chile?
Cada trabalhador tem que contribuir com 10% do seu salário por no mínimo 40 anos, mais a taxa de administração que cada uma das administradoras cobra e varia. Além disso, existe uma idade mínima de 60 anos para mulheres e 65 anos para homem. De novo, o regime é de contribuição definida e benefício incerto, o que se agrava muito quando a gente pensa no mercado de trabalho, seja chileno, seja argentino, seja brasileiro, na América do Sul, com altos índices de informalidade, de precarização. Então eu dependo exclusivamente das minhas contribuições e nós sabemos que a informalidade no mercado de trabalho e a ausência de contribuição são características aqui no Brasil e também são características no Chile. Atenção, não existe contribuição do patrão e não existe contribuição do Estado. O trabalhador financia sozinho a sua aposentadoria. E um detalhe bastante curioso para a gente utilizar o termo mais suave. Nem as Forças Armadas, nem os policiais ingressaram no sistema de capitalização. Eles preservaram o seu sistema de repartição público. Bom, depois de 35 anos de implementação dessa mudança tão drástica, né? Os primeiros aposentados do regime chileno começam a identificar os seus graves problemas. O principal deles é o baixíssimo valor dos benefícios. Eu coletei alguns dados trazidos pelo professor Andras Utofs, que é conselheiro regional da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, esteve aqui no Brasil e fez uma explanação sobre o modelo chileno. A maioria dos trabalhadores chilenos, eles não recebem benefício previdenciário. Eles recebem o que a gente chama de pensão básica solidária, que é um benefício assistencial que foi previsto com a reforma que foi feita no sistema em 2008 e que corresponde a 40% do salário mínimo chileno, o que dá, em valores reais aqui para o nosso país, R$ 629,28. Esse é o valor médio da aposentadoria no Chile. 79% dos benefícios concedidos pelo regime de capitalização são inferiores ao salário mínimo. 44% dos segurados e seguradas chilenas estão abaixo da linha de pobreza. Do outro lado, eu tenho a formação de verdadeiros oligopólios. Hoje eu tenho 6 empresas que têm a certificação para funcionar como administradoras de fundos de pensão. Dessas 6 empresas, 3 controlam 75% de todas as contribuições previdenciárias. Isso, pessoal, dá um patrimônio de 217 bilhões de reais, o que corresponde a 80% do PIB chileno sendo controlado por essas administradoras. Apenas 3 delas. Aí eu te pergunto, onde é que fica a concorrência? Né? E aqui existe uma coisa muito interessante. Existe toda a argumentação de que com a capitalização e a existência dos fundos de pensão, o dinheiro dos trabalhadores vai poder ser reinvestido aqui dentro, poder gerar empregos, aumento do capital produtivo, expansão da planta fabril. A experiência chilena mostra que nada disso aconteceu, porque estes fundos de pensão acabam investindo o dinheiro dos trabalhadores chilenos nos títulos das dívidas dos países centrais, que são investimentos de baixo risco e alta rentabilidade, o que faz com que o dinheiro dos chilenos não financie o desenvolvimento da economia chilena. E aí, para finalizar, eu só queria dizer que, dada também a realidade da previdência chilena, o Chile tem uma das maiores taxas de suicídio das pessoas idosas entre os países da América Latina. É uma taxa bastante alarmante. E a população tem se mobilizado frequentemente em protestos contra o sistema de capitalização. Tanto que, durante os governos da Michelle Bachelet, houve a formação do que ficou conhecido como Bravo Commission, que reuniu 24 especialistas, dentre os quais havia inclusive ganhadores do Prêmio Nobel, para propor mudanças que reabilitassem uma lógica de solidariedade no sistema chileno. Só que o mais assombroso dessa comissão é que no seu relatório final ela previu a instituição do que a gente chama de modelo de 5 pilares proposto pelo Banco Mundial, que se assemelha muito, sabe ao quê? Ao modelo de seguridade social que existe na Constituição de 88, em que existe a previdência aqui do Brasil, em que existe a previdência pública de repartição e existe também a possibilidade da contratação da previdência privada para aqueles que puderem e assim desejarem.
Então, assim, a experiência chilena mostra pra gente que delegar a aposentadoria à ciranda financeira tem produzido tragédias sociais, assim, enormes e que a experiência do Chile já deu sinais de que é um fracasso. Então eu me pergunto, por que adotar essa experiência como modelo para uma transição e para uma reforma da Previdência aqui no Brasil? Júlia, para finalizar, então, nesse cenário, né, que a gente tem assistido a regressão dos direitos sociais, dos níveis civilizatórios, nós temos visto o aumento da taxa de mortalidade infantil, né, além aí da questão aí da tragédia, né, da Vale, anteriormente da Samarco, né, então a gente tem tragédias ambientais, devido a essa falta de controle, esse papel do Estado na regulação, né? E no âmbito da Previdência, caso essa proposta então seja aprovada, esse cenário no Brasil, teria como você fazer uma pequena análise para a gente fechar? Que cenário seria esse? Claro, né? A gente que trabalha com materialidade tem muita dificuldade de fazer projeções futuras. Então, assim, primeira coisa que eu acho importante dizer, eu confio na capacidade de mobilização e resistência da classe trabalhadora brasileira. Inclusive nós, né, eu, professora Edivânia e todos os intelectuais que estão vinculados à classe trabalhadora, estamos num trabalho incessante de formação, de conscientização, porque nós sabemos que a questão previdenciária é extremamente complexa, é de difícil acesso para o trabalhador comum, que tem que pegar 3 ônibus, chegar no seu local de trabalho, enfim. Então nós estamos conscientes desse papel social de formação. Eu acredito que nós, tal como fizemos com a PEC 287, que nós resistimos fazendo uma grande greve geral, para a qual o movimento das mulheres trabalhadoras teve importantíssimo papel, eu acredito que nós também vamos despertar para a questão da reforma da Previdência e barrar esse projeto. Então, é para isso que nós estamos trabalhando. Todavia, né, é necessário considerar, sim, a questão da aprovação da reforma, sobretudo nesse cenário em que nós vimos que o governo funciona na base do atropelo. A reforma da Previdência passou da noite para o dia e pegou todos nós, assim, de surpresa com o desengavetamento de um projeto, enfim, utilizando todas as artimanhas possíveis. Bom, se a reforma da Previdência passar, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro é que, assim, é ingênuo e é muito perigoso confiar que o STF vai reverter essa reforma e vai declará-la, por exemplo, inconstitucional. Eu acredito que as notícias recentes sobre o papel do Poder Judiciário mostrou muito bem a quem ele serve e a quais interesses ele serve. Portanto, eu acredito que nós não podemos, de forma alguma, nos fiar numa vitória nos tribunais, porque essa vitória não vai acontecer. Se a reforma da Previdência passar, infelizmente, a Previdência como nós a conhecemos, ela estará extinta, ela não vai mais existir. E aqui eu queria deixar claro que, para mim, se a reforma da Previdência passar nos moldes como nós acreditamos que ela vai ser proposta, isso talvez represente uma das maiores tragédias para gerações futuras. Cálculos da Anfip e do Diese dizem que se a reforma da Previdência passar, sobretudo com critérios de 25 anos como tempo de contribuição mínima, 80% dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil estarão excluídos da Previdência Social, o que inclusive gera a impossibilidade de pagamento dos benefícios que já estão vigentes. Porque se eu não tenho contribuição, eu não vou ter como sustentar o modelo a longo prazo. E aí sim o INSS vai falir. Não porque ele já tem um problema contábil, mas porque a reforma criará esse problema. Isso é muito importante que a gente destaque. Então, assim, eu queria terminar dizendo que nós, trabalhadores, os nossos filhos, a gente não tem nada a ganhar com a reforma da Previdência. Ela está sempre pautada na redução dos nossos direitos e sempre pautada na perspectiva de que os sacrifícios para o bem-estar econômico do Brasil têm que ser feitos por nós. A gente veio apontando ao longo de todos os nossos blocos a questão da dívida pública, a questão do privilegiamento da política fiscal no Brasil e a questão de que nós nunca efetivamos o projeto constitucional de seguridade social existente no país. Então eu estou jogando na lata do lixo da história algo que sequer foi tentado e efetivado na nossa realidade. Então, eu acho que assim, o modelo chileno, diferentemente do que a gente ouve falar, ele não é só um alerta. O modelo chileno é uma tragédia real, dolorida e presente. E a gente precisa olhar para lá para entender que
capitalizar a previdência, transformar a aposentadoria numa dinâmica do mercado financeiro, significa privar a gente do direito a envelhecimento saudável, com dignidade e com o mínimo de condições de manter a nós e a nossa família. Eu espero que todos nós tenhamos consciência dessas questões, que nos apropriemos desse discurso, que paremos de acreditar que a previdência é um assunto técnico que nada tem a ver com a nossa vida e que tomemos parte na luta, porque não só a contribuição sai do nosso bolso, mas toda a dinâmica que envolve a previdência diz respeito à continuidade da nossa vida. Então, dia 20 de fevereiro está marcada uma plenária em São Paulo de todas as centrais sindicais para definir os rumos de luta contra a reforma da Previdência. Dia 20 de fevereiro, que inclusive é o Dia Mundial da luta contra a injustiça social, da luta pela justiça social. Então, espero que a gente componha esse movimento, se aproprie das lutas e integre a resistência contra a reforma da Previdência, que é para isso que todos nós estamos trabalhando ultimamente. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço. Acho que foi bastante contributivo e eu espero agora, então, o apoio, né, de todos e todas que estão nos assistindo para que compartilhe esse vídeo e ajude, sobretudo, né, a politizar esse debate. Né? Se nós não politizarmos e fizermos essa discussão, infelizmente, o que está sendo colocado aí como verdade e que não é, né, vai acabar passando. Então, nós esperamos que todos possam dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém, para que a gente possa garantir aí os direitos mínimos para uma aposentadoria, para benefícios previdenciários. Muito obrigada. Obrigada.